Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET de 2021, volume 2, semana 4. Bom, mas o que vai ter no vídeo, Nathan? No vídeo de hoje a gente vai falar basicamente da lei de Coulomb e fazer as 5 questõezinhas do PET aí. Bora entender como que isso funciona? Bom, a lei de Coulomb é a lei que fala sobre a força elétrica. Até agora a gente viu que cargas de mesmo nome elas se repelem e cargas de nomes opostos elas se atraem. Mas aí, qual o valor dessa força? Bom, Coulomb descobriu a relação dessa força de forma experimental. Ele foi testando várias possibilidades e aí conseguiu concluir de que forma a força elétrica depende da carga elétrica de cada corpo e da distância entre esses corpos, além de qual meio que esses corpos estão. Bom, basicamente, ele começou mudando as cargas, ele viu que entre cargas de mesmo nome aparecia uma força de repulsão. E ele conseguiu medir qual era essa força. E aí ele pegou e mudou o valor de uma dessas cargas. Vamos supor que ele dobrou uma dessas cargas. E aí ele percebeu que a força ela dobrou. Só com o dobro de uma carga, a força nos dois corpos era a mesma e havia dobrado. A gente sabe pela terceira lei de Newton que as forças sempre existem aos pares, que para cada força de ação existe uma força de reação. Então, se o corpo 1 faz uma força no corpo 2, o corpo 2 faz uma força no corpo 1, sempre de igual valor. Então, os corpos se repelem mutuamente. Tranquilo? E aí ele pegou e mudou agora a carga dos dois corpos e percebeu que a força não dobrava mais, mas sim quadruplicava. E quando ele triplicou uma das cargas e dobrou a outra, ele percebeu que a força que aparecia de repulsão entre os dois era 6 vezes maior. E aí, a qual conclusão que ele chegou? Ele chegou à conclusão que a força elétrica ela não dependia do valor das cargas em si, mas do produto entre elas. Como assim? Quando eu multiplico essas duas cargas, fica 1Q vezes 1Q, e a força era F. Quando eu coloco 2 vezes 1, a força vira 2F. Quando eu coloco 2 vezes 2, a força fica 4F. Quando eu coloco 3 vezes 2, a força fica 6 vezes maior à força inicial. Então ele percebeu uma relação diretamente proporcional ao produto das cargas. Jeito difícil de falar que a força aumenta com a multiplicação dessas cargas aqui. Se eu fosse colocar o produto das cargas em um eixo e a força no outro, toda vez que eu caminho para a direita, ou seja, que eu aumento o produto das cargas, a força elétrica ela também fica maior. Então a gente tem um gráfico aqui que mostra uma relação diretamente proporcional. Tudo bem? Bom, e aí ele fez experimentos parecidos, só que agora não mudando a carga, mas sim a distância entre elas. Colocou uma primeira situação com uma distância d e percebeu que a força entre elas era uma força F. E ele começou a aumentar essa distância, ele dobrou a distância entre essas duas cargas e com essa nova distância dobrada ele percebeu que a força diminuiu. Mas não 2 vezes, e sim 4 vezes. A força agora era 4 vezes menor que a força inicial. E aí ele aumentou essa distância para 3 vezes a distância inicial. E percebeu que a força agora era menor, como de fato deveria ser. Mas não 3 vezes menor, e sim 9 vezes menor. Então ele percebeu que quando ele aumentava a distância, essa força diminuía. O nome chique para isso é inversamente proporcional. A força é inversamente proporcional à distância. Mas mais do que isso, quando a distância dobrava, essa força caía 4 vezes, ou seja, 2 vezes ao quadrado. Quando a distância triplicava, a força caía 9 vezes, ou seja, 3 ao quadrado. Então ele percebeu que a força variava com a distância, mas com a distância ao quadrado, que a força era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quando eu aumentava a distância, a força caía bruscamente. Por que ela caía bruscamente? Porque ela caía com o quadrado da distância. O gráfico que relaciona a força elétrica à distância é esse aqui, que a gente conhece por hipérbole. Tudo bem? Bom, então unificando essas relações que Coulomb descobriu em uma única lei, ele enunciou que a força elétrica entre dois corpos era diretamente proporcional ao produto das cargas, ao valor dessas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância.
Matematicamente falando, é isso aqui. O produto das cargas ele fica no numerador. Por quê? Porque quanto maior for o numerador, o número que você vai dividir, maior vai ser o resultado. E a força elétrica aqui é o resultado dessa conta. Então, as cargas ficam aqui em cima. Para quê? Para que quanto maior for o produto entre elas, a multiplicação entre elas, maior vai ser a força. E a distância fica no denominador, por quê? Porque quanto maior é o número que eu divido, vamos supor que você tem um pacote de balas. Você vai dividir com 2 pessoas, vai dar muita bala para cada um. Mas se você vai dividir para 50 pessoas, o número de balas para cada um vai ser menor. O resultado dessa divisão vai ser menor. Então a distância fica no denominador exatamente para passar essa informação. Que quanto maior for essa distância, menor vai ser a força. E não só a distância em si, mas ao quadrado da distância. Então tudo que acontecer com a distância vai acontecer inversamente ao quadrado com a força. Tudo que acontecer aqui no numerador, ou seja, com o produto das cargas, faz essa força elétrica aumentar. Então a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza. E esse K0 aqui? Essa é uma constante que depende do meio. A gente normalmente no ensino médio sempre utiliza o vácuo, onde essa constante é 9 vezes 10 a nona. Esse é o meio em que a força elétrica assume o maior valor. Nos outros meios, a força elétrica é menor porque essa constante da lei de Coulomb ela é menor também. Tudo bem? Então a lei de Coulomb ela já está explicada, mas eu preciso ver um negocinho com vocês. Quando a gente fala de forças, forças são vetores. E o que são vetores, Nathan? Basicamente uma setinha, são grandezas que têm uma orientação, que apontam para algum lugar, que empurram para um lado determinado ou que puxam para um lado determinado. Beleza. E quando a gente vai juntar essas forças, não é simplesmente somar os valores delas. A gente tem que levar em consideração a orientação dessas forças. A gente tem que juntar esses vetores, essas setinhas. E para isso existem métodos de soma vetorial. O tio vai ver aqui de forma mais simples com vocês, de forma mais resumida, mas se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que o tio faz um vídeo falando sobre soma vetorial, sobre vetores de uma forma mais completa. Tudo bem? Então, quando a gente fala de força resultante, a gente quer achar a força, somar as forças todas que agem no problema. E como eu disse, força ela aponta para algum lado. Alguns casos especiais aqui é mais simples da gente resolver, como por exemplo, quando essas duas forças apontam para o mesmo lado. Eu tenho uma caixinha aqui e tanto eu quanto você vamos empurrar essa caixa para o mesmo lado. Concorda comigo que nesse caso, e acreditem em mim, só nesse caso as duas forças realmente se somam? Para quem não está acostumado com essa nomenclatura, essa setinha aqui em cima fala que F é um vetor. Então essa setinha em cima serve só para falar que F1 é um vetor. E essa setinha aqui de baixo é o vetor de fato F1. Então F1 é um vetor que está representado aqui embaixo. F2 é um vetor que está representado aqui em cima. Tudo bem? Quando nós dois, eu e você, empurramos essa caixa para o mesmo lado, concorda comigo que a força resultante vai ser a soma dessas duas? E de fato é. Quando as duas forças têm o mesmo sentido, elas se somam, elas se juntam. E aí fica 2 mais 2 igual a 4. Beleza? Quando eu somo uma força de 2 com uma força de 2, ambas para o mesmo lado, ambos com o mesmo sentido, a força resultante vai ser 4. Basta a gente somar. Beleza. Mas se elas tiverem sentidos opostos? Então eu quero empurrar essa mesma caixinha. E eu estou puxando para um lado e você está puxando essa caixa para o lado contrário. Concorda que você não está me ajudando? Que a sua força não está se somando à minha? Então quando eu junto essas duas forças, essa força F2 com essa força F1, porque F2 é um pouco maior, concorda comigo que vai dar uma força resultante, na verdade, pequenininha para a esquerda? Por quê? Porque o lado esquerdo está puxando com mais força que o lado direito. Então a força resultante aqui vai ser uma forçazinha pequena para a esquerda. Ó, não confundam, tá? Essa setinha em cima da letra serve para falar que a força resultante é um vetor e a seta maior é a setinha que de fato representa esse vetor. Então aqui eu tenho um vetor F para a esquerda, tá bom? Aqui eu tenho um vetor força F2 para a esquerda, aqui eu tenho um vetor força F1 para a direita. Nesse caso aqui, então, quando o sentido é oposto, basta eu subtrair. Ah, então se os dois tiverem o mesmo valor, a força resultante é zero? Isso mesmo, você pegou a ideia. Beleza. Mas pode ser que eles sejam perpendiculares. O que é perpendicular, Nathan?
é nome chique para falar 90 graus. Então, quando eles fazem 90 graus entre si, como é que eu vou resolver? Basicamente, um está puxando para baixo e outro está puxando para o outro lado. Isso aqui, essas duas forças, elas estão fazendo 90 graus entre si. Agora não é tão simples quanto antes. Primeiro, para a gente achar esse vetor soma, para a gente juntar essas duas forças, como a gente faz? Um caminho é o que a gente chama do método do paralelogramo. E qual que é a ideia aqui? Eu vou traçar uma reta paralela a cada um dos vetores na extremidade do outro. Como assim? Na extremidade do F2, eu traço uma reta paralela ao F1. Então, estou traçando uma reta paralela ao F1. Na extremidade do F1, eu traço uma reta paralela ao F2. Ah, beleza, eu tracei aqui. Por que disso? Para formar um paralelogramo, uma figura de lados paralelos. Tudo bem? Aí agora ficou fácil da gente juntar essas duas forças, porque ela é um pouco para a esquerda e um pouco para baixo. Juntando essas duas coisas, eu tenho a diagonal desse paralelogramo que eu formei. Essas duas forças juntas, quando eu junto elas, eu faço essa caixinha aqui se mover nessa direção que eu tracei em amarelo. Portanto, quando eu junto essa força com essa, devido à direção e o sentido delas, eu tenho uma força resultante nessa direção. Tudo bem? Outro jeito da gente construir essa ideia é a gente fazer um depois do outro. Então, primeiro eu puxei esse cara para a esquerda, esse tanto, essa força F2. Depois, onde eu terminei ele, ou seja, na cabecinha desse aqui, eu coloco o outro. Para onde ele foi? Depois que eu puxei ele para a esquerda, o que eu fiz com ele? Eu puxei ele para baixo. Então no final das contas eu puxei ele um pouco para a esquerda e um pouco para baixo. O que eu fiz foi isso aqui com ele. Saí do início do primeiro e fui até o final do último. Essa é a outra maneira da gente achar a força resultante. E por essa maneira fica mais fácil da gente ver que a gente tem um triângulo retângulo aqui, já que esses dois vetores fazem entre si um ângulo de 90 graus. Então nesse caso, para mim achar o vetor resultante, basta eu fazer o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Porque num triângulo retângulo eu sempre posso usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Só para colocar números aqui, para ficar um exemplo melhor, vamos supor que essa força F2 vale 4 e essa força F1 vale 3. Nesse primeiro caso aqui, quando eu achar a força resultante, quando eu somar essas duas forças, o fato delas apontarem para o mesmo lado faz com que essa força resultante seja igual a 7. Que de fato seja a soma desses dois. Nesse caso aqui, F2 continua valendo 4 e F1 continua valendo 3. Quando eu acho a força resultante entre esses dois, quando eu somo essas duas forças, a força resultante vale 1 para a esquerda, porque o fato de ter sentidos opostos faz que uma força diminua a outra. E quando elas são perpendiculares ou qualquer outra situação, eu acho a força resultante ou pelo método do paralelogramo, ou pelo método do polígono. Mas quando o ângulo é de 90 graus, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, de novo, esse aqui valendo 4 e esse aqui valendo 3, a hipotenusa, ou a força resultante, vai valer quanto? A força resultante ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Força resultante ao quadrado vai ser 16 mais 9, que é a raiz de 25, né? Positivo nesse caso porque a gente está falando de uma força, do módulo de uma força. Então vai ser de 5 unidades aqui, tá bom? Então, eu somo 4 com 3 e dá 5. Isso é a verdade quando os dois vetores são perpendiculares, quando eles fazem um ângulo de 90 graus entre si. Tudo bem? Então aqui a gente termina a explicação sobre o conteúdo dessa semana do PET. Bora lá nas questões? Questão de número 1. Dois corpos pontuais em repouso separados por certa distância e carregados eletricamente com cargas de sinais iguais repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes. Então, eu tenho dois corpos aqui, a uma distância d, e entre eles aparece uma força aqui de repulsão, né? Já que eles têm a mesma carga. Então, se eu triplicar uma dessas cargas aqui, o que vai acontecer com essa força? Bom, essa força vai aumentar. Por que ela aumenta, Nathan? Porque, de acordo com a lei de Coulomb, a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Vai aparecer um 3 aqui em cima, multiplicando aqui em cima. Ou seja, esse lado vai aumentar 3 vezes, o que faz com que a força elétrica
aumente 3 vezes, tá bom? Então, o que vai acontecer com a força aqui? Ela aumentará 3 vezes, já que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Fechou? Bora para a letra B, então? Letra B. Se forem mantidas as cargas iniciais, então não vou alterar as cargas, mas a distância entre os corpos for duplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes. Então tinha uma força de repulsão entre elas, o que eu fiz foi aumentar a distância. Quando eu aumento a distância, essa força diminui. Por quê? Porque a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando eu aumento a distância, aparece um 2 aqui dentro do quadrado, o que faz com que desse lado aqui, no denominador aqui, aumente 4 vezes, ou seja, 2 ao quadrado. Vai aparecer um 2 no denominador que está elevado ao quadrado, porque o d está elevado ao quadrado. Quando o denominador aumenta 4 vezes, isso faz com que a força elétrica diminua 4 vezes. Tudo bem? Então, ó, a força diminuirá 4 vezes, já que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Fechou, pessoal? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que o tio tenta ajudar. Beleza? Bora para 2, então? Seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga Q, separadas por uma distância r, assim, qual das duas figuras abaixo melhor ilustra as forças de repulsão entre duas partículas de carga 2Q e 3Q separadas pela mesma distância r? Então aqui, a primeira coisa que a gente pode observar é que se a força entre uma é F, a outra tem que ter o mesmo valor F também. A mesma força que a primeira faz na segunda, a segunda faz na primeira. Essas forças têm que ser iguais. Então aqui já está diferente, então não pode ser. Aqui já está diferente, não pode ser. Então a gente poderia marcar tanto a letra A, quanto a letra E, quanto a letra D. E como que a gente vai saber? Pela lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb fala que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, né? Então, se essa carga aqui vai aparecer um 2, e esse 2 está multiplicando com o 3 que vai aparecer junto dessa carga aqui, quando eu tiver essas duas coisas juntas, o numerador aqui cresce 6 vezes, o que faz com que a força elétrica também aumente 6 vezes, tá? Para quem quer justificar, a resposta certa então é a letra E. Essa força elétrica vai ser 6 vezes a força inicial, porque a força é diretamente proporcional ao produto das cargas. Tudo bem? Bora fazer a questão de número 3, então? Em 4 vértices de um pentágono regular são colocados cargas de mesmo valor Qzão, mas de sinais alternados conforme a figura. No quinto e último vértice do pentágono é colocada uma carga de prova Q0 maior que zero, ou seja, positiva, que ficará sob a ação de todas as outras. Qual dos vetores F1, F2, F3 e F4 representa a resultante das ações das cargas mais Q e menos Q sobre Q0? Então aqui entra a ideia de vetor, né, de força resultante que eu estava comentando no vídeo. Aqui eu tenho 4 cargas fazendo força em uma única. Então vou ter 4 forças atuando em Q0 e eu quero descobrir qual é a força resultante em Q0. Bom, vamos tirar o desenho dali para ficar mais fácil da gente ilustrar. Vou dar nome, tá? Eu vou batizar cada um desses vértices aqui, cada uma dessas cargas. A, B, C, D. E aqui eu tenho a minha carga de teste, que ela é positiva. Tudo bem? Bom, então aqui, primeiro, essa carga A, ela está interagindo com essa carga de teste? Ah, tá sim. Por quê? Porque ambas têm carga elétrica. Beleza.
Essa é positiva e essa é positiva. Então vai aparecer uma força de repulsão. Muito bem. Então a A vai empurrar a Q0 para longe dela. Então vai aparecer uma força FA aqui nesse sentido, no sentido de se afastar, no sentido de repulsão. Beleza. A Q0 empurra A para longe também? Empurra, mas eu quero saber qual a força resultante em Q0. Então é nessa aqui que eu estou interessado em analisar as forças. Tudo bem? E a carga B, que é negativa, ela interage com a carga Q0? Sim. Com uma força de o quê? De atração, porque as cargas têm sinais opostos. Então B atrai Q0. Beleza. Então atrai. Mas por que você desenhou essa força menor, Natan? Porque B está mais longe dessa carga do que A. É mesmo. E quanto maior a distância, menor a força elétrica. Isso mesmo. Então, o fato da B estar mais longe da carga de teste do que a A faz com que a força que B faz seja menor. Beleza. Acho que eu estou entendendo. Certo. Vamos ver aqui para C. A C é positiva. E a carga de teste também é positiva. Então, vai aparecer uma força de repulsão. A C está empurrando ela para longe, com uma força também pequena, porque C também está mais longe de Q0 do que estão as outras duas, A e D, tá bom? Então vai aparecer uma força de repulsão, uma força que empurra aqui para longe de C, né? Só que menor que a outra, porque ela também está mais distante. Quanto maior a distância, menor a força. E agora D. Entre D e Q0 vai aparecer uma força de atração. Por quê? Porque essa é negativa e essa aqui é positiva. Uma força de atração. Maior também, igual a A, por quê? Porque tanto a A quanto a D estão mais próximas, então essas duas forças vão ficar maiores. Beleza. Então agora o tio vai juntar essas duas forças aqui. Como é que a gente junta essas duas forças? Vou usar o método do paralelogramo. Vou traçar a reta paralela a cada um desses vetores na extremidade do outro. Então vou traçar aqui a reta paralela a FB na extremidade do FC, e vou traçar a reta paralela a FC na extremidade do FB. E aqui, ó, a diagonal desses caras ficou o meu vetor resultante entre essas duas, né? Então, juntei essas duas forças aqui, sumi com elas e fiquei só com uma para cima. Beleza, essas duas juntas aqui, elas formam uma forcinha para cima. Por quê? Porque essa puxa para a esquerda e para cima, essa puxa para a direita e para cima. Então, para a direita e para a esquerda elas se anulam, sobra só o para cima. Ah, estou entendendo. E essas duas para baixo aqui, o que rola? FA puxa para a esquerda e para baixo, e FD puxa para a direita e para baixo, direita e esquerda se anulam, e vai sobrar só força para baixo. Como que eu descubro isso? Traçando as retas paralelas, né? Na extremidade de FA vou traçar uma reta paralela ao FD, e na extremidade de FD eu vou traçar uma reta paralela a FA. Beleza. A diagonal desse cara aqui é a minha força resultante entre esses dois de baixo, ou seja, juntei esses dois de baixo em uma única força, que é para baixo aqui. E agora, o que eu vou fazer? Forças com sentidos opostos, vetores com sentidos opostos, eles subtraem, né? Então, eu estou uma força grandona puxando para baixo e uma pequenininha puxando para cima. Minha força resultante vai ser uma força para baixo, que é mais parecida com qual dessas quatro aqui, galera? Mais parecida com F4, que também é para baixo, né? Então, a resposta certa aqui é a letra D. F4 é a força resultante, tá bom? Espero que tenha feito sentido, galera. Bora para 4, então? Essa aqui é um pouco mais fácil que a anterior, porque a gente tem menos cargas, mas a ideia é exatamente a mesma. Observe a figura que representa um triângulo equilátero. Nesse triângulo, 3 cargas elétricas pontuais de mesmo valor absoluto estão nos seus vértices. O vetor que melhor representa a força elétrica resultante sobre a carga do vértice 1 é... Então, quero analisar a carga do vértice 1. Todas essas têm a mesma carga, e tanto 2 quanto 3 estão à mesma distância, porque o triângulo é equilátero, ele tem todos os lados iguais. Beleza. Então aqui, ó, a carga 2, ela faz uma força em Q1? Faz, porque ambas têm cargas, né? A carga 1 faz uma força em 2? Faz, mas eu estou interessado na força resultante em 1. Então nem vou desenhar as outras, só quero desenhar as forças que atuam em 1. Então 2, como as duas cargas têm mesmo sinal, elas se repelem, então vai aparecer uma força de repulsão, uma força que tende a fazer ela se afastar. Então a força que 2 faz em 1 vai ter mais ou menos essa direção aqui. Beleza. Mas a 3 também está aqui, não está? Tá. E a 3 faz uma força em 1? Faz. Uma força de que tipo? Ué, se essa aqui é positiva e essa aqui é negativa, cargas de sinais opostos, elas se atraem, com uma força de mesmo valor, porém apontando aqui no sentido de atração, né? A força 3
que a 3 faz em 1 é uma força de atração. Então vai puxar a 1 para próximo de 3, tentando aproximar ela. Beleza. Então agora eu fiquei com essas duas forças aqui atuando no corpo 1. Como que eu vou achar a força resultante? Bom, essa puxa para cima e para a direita. Essa puxa para baixo e para a direita. Para cima e para baixo se anulam, vai sobrar só uma força para a direita, tá bom? A lógica nos diz isso já. Mas como é que a gente acha essa força resultante? Traço uma reta paralela a esse vetor na extremidade desse. Na extremidade do F31, vou traçar a direção paralela a esse cara aqui. Para quê? Para formar o meu paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo aqui é o meu vetor resultante, a minha força resultante. Então ela é para a direita, como a lógica mesmo nos dizia. Portanto, a resposta certa aqui é a letra C. Beleza? Bom, bora para a última questãozinha então? Questão de número 5. Considere uma experiência em que 3 cargas pontuais de igual módulo estejam alinhadas e igualmente espaçadas, que as cargas A e C sejam fixas e que os sinais das cargas A, B e C obedeçam a uma das configurações seguintes. Considere ainda que se deseja que a carga B esteja solta em equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio é sem força resultante, ou seja, que a força resultante sobre ela seja nula, seja igual a zero. Um corpo só está em equilíbrio quando a força resultante sobre ele é zero. Para tanto das configurações apresentadas, pode-se usar. Então, a amarela é a A rosinha aqui, a roxinha é a B, e a C é a verdinha. Na primeira configuração, eu tenho as 3 positivas, e eu quero que a do meio fique em equilíbrio, então é ela que eu vou analisar. A amarela faz uma força na roxinha? Faz. De que tipo? Uma força de repulsão. Então ela empurra ela para longe. Beleza. E a verdinha faz uma força na roxinha? Faz também. Como as cargas têm o mesmo sinal, também vai ser uma força de repulsão. Juntando duas forças iguais. Por que igual, Natan? Porque ambas têm a mesma carga, mesma intensidade de carga. E ambas estão à mesma distância. Se a distância é a mesma e a carga é a mesma, a força elétrica é a mesma. Então eu estou puxando para um lado do mesmo jeito que eu estou puxando para o outro. Então a força resultante nesse caso aqui é nula. Beleza. Na segunda configuração, olha só, eu tenho uma carga positiva aqui, negativa aqui e positiva aqui. Beleza. A amarela faz uma força de que tipo na roxa? Uma força de atração. A roxinha também atrai a amarela, mas eu quero analisar só a roxinha. Beleza. Então a amarela atrai a roxinha. E a verde, o que ela faz com a roxinha? Atrai também, porque as cargas também têm sinais opostos. Então a força que a verdinha faz também vai ser uma força de atração. Aqui de novo eu tenho duas forças iguais para sentidos contrários. Quando eu juntar essas duas forças, a força resultante vai ser nula. A força resultante também vai ser igual a zero. Beleza? Na última situação aqui, positivo, negativo e negativo. Que tipo de força vai aparecer entre a amarela e a roxinha? Uma força de atração. Por quê? Porque tem sinais contrários, então a força vai ser de atração. Beleza. E entre a verdinha e a roxinha? Nesse caso aqui, a força é de repulsão, porque tem cargas de mesmo nome. Então, força de repulsão é que afasta, né? A verdinha vai empurrar a roxinha para longe, para a esquerda também. Nesse caso, essas duas forças elas não estão se anulando. Na verdade, elas estão se juntando. E a força resultante aqui é diferente de zero. Então, esse não está em equilíbrio. Nessa última situação, o equilíbrio não existe. Então, que ela está em equilíbrio é na situação 1 e 2. Portanto, letra E é a resposta correta. Tudo bem? E aí, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam assistir esse material. Tá bom? Galera, forte abraço para vocês. Feliz Natal. Tchau!